Hoje, ao celebrarmos esta graciosa memória, nós fazemos justiça à bem-aventurada Virgem Maria, Mãe dos homens, Mãe de Deus e Mãe da Igreja também. São Luís Maria Grignon de Montfort, um dos grandes santos da devoção à bem-aventurada Virgem Maria, vai dizer que seria uma anomalia, uma monstruosidade, uma mulher dar à luz a cabeça e não dar à luz o corpo do seu filho. E nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Se Maria é mãe de Cristo, logo ela é Mater Ecclesiae, ela é mãe da igreja. Porque é impossível ser mãe da cabeça e não ser mãe do corpo. Maria é mãe do Cristo total, mãe da cabeça que é Ele, mãe do seu corpo que somos nós. E por que isso? Aqui nós temos que ver com muita presteza, com muita dignidade, o papel que Deus reservou a Nossa Senhora, de ter sido a privilegiada, a escolhida entre todas, para ser a mãe do seu filho, feito homem. Nós sabemos que Nossa Senhora é mãe de Cristo, é mãe de Deus feito homem, mas não é mãe de Deus enquanto unicamente Deus. E aqui é que está a riqueza, porque quando a segunda pessoa da Trindade planeja, sonha se encarnar, Deus escolhe uma mãe para o seu filho, que seria feito homem. E essa mulher escolhida é a bem-aventurada Virgem Maria, que vai ser a primeira cristã, que por causa dos méritos da paixão de Jesus Cristo, ela vai ser imaculada desde a sua concepção. Por isso nós chamamos Imaculada Conceição, esse título que está aqui na nossa capela do batismo, a imagem. Por quê? Porque desde o seio de Ana, Maria foi preservada da mancha do pecado, para não manchar o Filho de Deus com o pecado original. Por quê? Porque todo puro deveria ele ser, e toda pura deveria ela ser. E para que ele fosse todo puro, Deus preservou ela da mancha do pecado original. Então Maria é a primeira cristã que vai tomar parte, que vai ser beneficiada pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. Vejam que coisa interessante. Deus preserva Maria para que ela não passe o pecado para Jesus. Porque todo puro deveria ele ser. Porque ele deveria ser todo puro, toda pura deveria ser ela também. E é aqui que entra a beleza do papel de Nossa Senhora na história da igreja. Quando Deus propõe a bem-aventurada Virgem Maria para que ela abandonasse os seus sonhos, abandonasse os seus projetos e respondesse a Deus, é claro,
Porque sempre que Deus propõe alguma coisa, Ele vai violentar aquele que Ele escolhe. Porque nem sempre a vontade e o sonho do coração do homem, mesmo escolhido por Deus, é aquilo que Deus queria. Raramente é, sempre não é. Então, a bem-aventurada virgem tinha os seus sonhos, tinha os seus projetos, e teve que abandonar tudo, todos os seus projetos e sonhos, para fazer acontecer na sua vida a vontade de Deus, que era dar uma mãe humana para Deus feito homem. Era dar uma mãe totalmente humana, sem ser deusa, para o seu filho, que verdadeiramente seria homem. E aqui nós temos a grandiosidade do papel de Nossa Senhora. De Deus Pai, ela é filha, criada por Ele. De Deus Filho, ela é mãe, e no tempo gera o Filho para o mundo. E do Espírito Santo, ela é tabernáculo, e alguns dizem com muita tranquilidade, esposa do Espírito Santo, porque é Ele quem fecunda o seio dela. Então vejam que, dentre todas as criaturas, a bem-aventurada Virgem Maria é essa que ocupa esse lugar de centralidade na encarnação do Verbo. Por quê? Por causa do sim dela é que Ele se fez homem. Por causa do sim dela, nós conhecemos Deus feito homem, e assim nós professamos a fé. Maria, escolhida por Deus para ser mãe do seu Senhor. Só que vejam bem, nesse projeto de Deus, está também a igreja, que faz parte já do início da nova criação. A igreja católica, é importante frisar e deixar isso muito bem claro, foi querida, sonhada por Deus como a bem-aventurada Virgem Maria. Por isso que existe um entrelaçar entre a igreja e Maria. Maria é a imagem da igreja e a igreja é a imagem de Maria. E é bonito porque em todos os idiomas, quando se vai traduzir a palavra igreja, ela sempre é feminina, porque é esposa de Deus, porque é esposa do Senhor. Então, a igreja faz parte dos projetos, dos planos de Deus. É verdade que Cristo pregou o reino, e é verdade que no seu projeto de amor, a igreja fazia parte, tanto fazia parte, que solenemente o Senhor vai fundar a igreja na figura de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja que pertence a Ele, porta do céu. Só que a igreja, ela não é só uma realidade visível, mas a igreja, primeiramente, é uma realidade espiritual. Nós temos que entender que nos primeiros séculos, a igreja não tinha o corpo que tem hoje, essa fisionomia que tem hoje. A igreja se manifestava ali na reunião dos escolhidos. Os discípulos de Cristo, aquele pequenino grupo ali, já era a igreja na sua totalidade, onde depois essa igreja iria ganhar corpo e galantemente se transformar
nessa igreja portentosa que nós conhecemos, presente em todo o mundo do século 21. Mas no comecinho da igreja, os apóstolos, os discípulos ali, era a igreja que não tinha uma sede, mas já tinha todos os caracteres que nós carregamos hoje da igreja, nas suas 4 notas essenciais: igreja una, santa, católica e apostólica. Desde aquele iniciozinho ali, de um modo bem discreto, a igreja já carregava essas 4 notas essenciais: una, santa, católica e apostólica. Na sua inteireza, a igreja totalmente presente em meio ao mundo. Mas é importante também a gente compreender que o amor, a devoção, o carinho da igreja nascente pela bem-aventurada Virgem Maria já estava presente. Por quê? Porque se vocês observam bem o evangelho que nós hoje lemos aqui na igreja, vocês vão ver que depois que Cristo tudo deu, sem mais nada ter a oferecer à humanidade, é claro que aqui ainda faltava o Espírito Santo, mas humanamente ele já tinha dado tudo, já estava no extremo. É por isso que, de um modo muito sábio, o Santo Padre o Papa nos coloca no dia de hoje esse trecho do Evangelho segundo São João, que é um pedaço da paixão. E vejam que nesse texto o Senhor, depois de humanamente já ter dado tudo à igreja, ele vai ofertar à igreja a sua mãe. Mulher, eis o teu filho. Filho, homem, eis a tua mãe. E o texto diz, tão bonito, que a partir daquele momento o discípulo a acolheu consigo. Esse discípulo nós sabemos que é João Evangelista. E nós sabemos também que existia ali um respeito, um carinho, uma veneração dos primeiros cristãos, dos apóstolos, dos discípulos, pela bem-aventurada Virgem Maria. Porque logo de imediato, desde o início, eles compreenderam que a miséria entra no mundo por Eva. Por isso que nós escutamos hoje essa primeira leitura. E eles têm consciência de que a graça entra no mundo agora por Maria. Enquanto Eva, desobediente, dá um não a Deus, Maria, na sua santidade e obediência, dá um sim a Deus. E por isso se torna nova mãe da humanidade. Porque a velha mãe trouxe o mal para os homens, Eva. E a nova mãe traz o bem para o mundo, Jesus Cristo, para os homens. É por isso que, quando nós rezamos a Salve Rainha, nós falamos essa teologia. Nós, os degredados filhos de Eva, ou seja, aqueles que caíram, que mancharam, que foram maculados. E agora nós temos uma nova Eva, que vai ser totalmente obediente a Deus. E vai fazer assim acontecer o projeto de Deus a partir da sua vida. E aqui é interessante a gente ter uma coisa com muita clareza. É por isso que muitas vezes, muita gente não consegue entender o Padre. Porque o projeto de Deus, ele não acontece nas nossas vidas ad extra, ou seja, fora de mim, não. O projeto de Deus começa ad intra, começa dentro de mim. Sou eu que, na docilidade ao Santo Evangelho,
Sou eu que, na docilidade aos ensinamentos da igreja, permito que o projeto dele comece em mim. E foi assim que a bem-aventurada Virgem entra na história da humanidade, como aquela que deveria ser chamada por todos, como bem-aventurada. Lembrem que é a própria Virgem que, profetizando, vai dizer no Magnificat: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E é o que acontece. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, ao escrever uma constituição dogmática chamada Lumen Gentium, ou seja, Luz dos Povos, que vai tratar a respeito da igreja, o Santo Padre inclui ali na Lumen Gentium a teologia da bem-aventurada Virgem Maria. Por quê? Porque a bem-aventurada Virgem Maria está ela também inserida na igreja. Lembremos-nos que a bem-aventurada Virgem Maria comungava a Eucaristia da mão dos apóstolos. Participava ela da Eucaristia celebrada pelos apóstolos ali, como mãe do Senhor, como mãe daquele que estava se imolando naqueles simples altares, ali onde eles celebravam. Ela também membra da Igreja de Jesus Cristo. É por isso que é ilógico, é impossível, minha gente, se falar de igreja sem falar de Maria. A igreja e a bem-aventurada Virgem Maria caminham lado a lado numa linha muito tênue. Por quê? Porque uma é imagem da outra. É impossível se falar de salvação sem se falar de Nossa Senhora. E nós sabemos que ao longo desses 2000 anos, a igreja já proclamou 4 dogmas marianos: Maria, Mãe de Deus; Maria, sempre virgem; Maria, na sua Imaculada Conceição; Maria, na sua Assunção. Os 4 dogmas de fé. Mas nós sabemos que existem outras virtudes na bem-aventurada Virgem Maria e outros aspectos da vida de Maria que nos ajudam a compreender o mistério de Cristo. Por exemplo, Maria corredentora. Por quê? Porque a redenção acontece também no seu coração, na entrega total. A bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja, porque ela gera o Cristo total, como eu comecei a falar no início da homilia. Ela não só dá à luz a cabeça, que é Cristo, mas ela dá à luz também o corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Então, foi um ato muito feliz, onde o Santo Padre, o Papa Francisco, ao lembrar o título cunhado pelo Santo Padre São Paulo VI, o Papa Francisco dizer: essa missa não pode ser votiva, essa missa obrigatória deve ela ser. E colocou essa missa obrigatória justamente no dia de hoje, desde 2019 que nós celebramos neste dia, na segunda-feira após Pentecostes. Por quê? Porque a igreja ali, ao receber o Espírito Santo, vai receber o que ela já havia recebido ao dizer o sim. Vejam, é ela a que é caritomene,
Ou seja, é ela a transbordante da graça, é ela a transbordante do Espírito Santo, que vai levar essa graça a Isabel. E vejam, lembrem que no encontro das duas, que nós celebramos todos os anos providencialmente no dia 31 de maio, dia do nosso padroeiro, a visitação de Nossa Senhora, lembrem que Maria, ao chegar diante de Isabel, João Batista pula no ventre de Isabel e recebe ali o Espírito Santo. Então, a solenidade de ontem nos convoca a celebrarmos a memória obrigatória de hoje. Porque ontem a igreja recebeu o Espírito Santo. O mesmo Espírito que a igreja recebe no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, quando ela ali concebe o Cristo total, o Filho de Deus feito homem, e todos nós, filhos de Deus no Filho Jesus Cristo. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe dos homens, Mãe da Igreja, interceda por nós, para que esse amor, essa veneração que nós desenvolvemos à bem-aventurada Virgem Maria, que nós devotamos à bem-aventurada Virgem Maria, seja sempre para nós uma grande alegria, de termos a certeza de que estamos caminhando bem na proximidade e na intimidade com o nosso Senhor. E um dia, com a graça de Deus, nós tenhamos a alegria de contemplarmos a Deus face a face, ao lado da bem-aventurada Virgem Maria, sendo todos nós eleitos e escolhidos de nosso Senhor. Vamos, pois, ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai